Oitavo ano, tudo bem? Oitavo ano, como vão vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Oitavo ano, nossa semana primeira do volume 2 da apostila, do PET, do nosso programa, ele traz a proposta da Revolução Francesa que nós podemos encontrar na página 50 do nosso livro didático. E esses elementos da Revolução Francesa dizem primeiro, vamos fazer uma revisão. A sociedade de antigo regime, que é aquela sociedade que se baseava em privilégios de nascimento. Então nós tínhamos grupos dos privilegiados, a chamada nobreza, e os não nobres ou não privilegiados, que a gente vai chamar de povo. Essa sociedade era dividida, portanto, em grupos sociais que ia no topo os grupos privilegiados e abaixo, nessa pirâmide que a gente pode imaginar. Inclusive, nossa atividade 1 é esta proposta. Nós temos o triângulo que nós fizemos, inclusive no caderno, e os grupos sociais, começa lá com a nobreza, né? O primeiro estado, o segundo estado, o clero, que eram aqueles homens que faziam parte da igreja, no caso, a igreja católica. Então você tinha o clero, que são os homens da religião, né? Os grupos ligados à religião católica, a Igreja Católica, o segundo estado, que é a nobreza, e o terceiro estado, que é o que a gente pode chamar de povo. Essa é a divisão mais simples, como eu falei, na página 50 a gente encontra esta divisão. Mas o que não existe nessa sociedade de antigo regime é exatamente a ideia da igualdade. A igualdade entre todos perante a lei. Isso não existia e é talvez a principal conquista da Revolução Francesa foi essa ideia de igualdade ou princípios de igualdade, além desses princípios se converterem em leis e em uma constituição. E aí a gente entra num outro ponto que é a ideia do poder. Nós vimos também que esta sociedade do antigo regime era uma sociedade absolutista, onde o rei e tudo aquilo que cercava a figura do rei envolvia um poder absoluto, ou seja, o rei tinha poderes ilimitados. E esse poder ilimitado se estendia também aos seus funcionários e aos seus apoiadores. Daí porque muitas vezes aqueles que perturbavam esta ordem social e este poder do rei eram exemplarmente executados com a pena de morte. Então, como este movimento de revoluções, e aí começa lá na Revolução Inglesa, mas agora a gente vê a Revolução Francesa, esses desdobramentos dessas revoluções, as consequências dessas revoluções, nós temos alguns pontos principais e o grande monumento dessa Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, foi um documento chamado de Declaração Universal, quer dizer, se estende a todo o universo dos seres humanos, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que está na nossa página 56. A página 56 do nosso livro fala dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela se inicia dizendo que todos são nascidos, criados iguais, né, pela natureza. Isso já era uma grande conquista, um grande avanço,
porque antes deste documento não havia estabelecendo essa igualdade entre todos. Então, apesar de que hoje em dia a gente ainda tenta colocar esses ideais da Revolução Francesa no nosso dia a dia, da igualdade, da liberdade, é importante isso existir na lei, porque é onde a gente pode se agarrar quando algum direito não é cumprido. Então você pode dizer, por que tem que tratar essa pessoa de tal maneira? Porque todos nós somos iguais perante a lei, não importando a religião, não importando a cor da pele, o dinheiro. Isso falam em teoria. No dia a dia, a gente sabe que infelizmente nós temos ainda muitos problemas a serem resolvidos. No entanto, já é uma conquista, com certeza. A Revolução Francesa também trouxe ideias novas para a política moderna da divisão de grupos entre esquerda, centro e direita. Então, hoje em dia, quando nós vamos discutir política, nós falamos de políticos e partidos políticos e tentamos definir: esse político é de esquerda, esse político é de direita, esse político tem uma posição de extrema esquerda, este de extrema direita, este é de centro. Estes movimentos, esquerda, centro e direita, vieram da Revolução Francesa. Então, ao longo da Revolução Francesa, no decorrer da Revolução Francesa, acontece uma grande assembleia, uma reunião, vários representantes da sociedade francesa, os girondinos, um grupo que se caracterizava por posturas mais moderadas ou mais conservadoras, se colocaram à direita da Assembleia, enquanto que os jacobinos se colocaram à esquerda da Assembleia. Os jacobinos tinham propostas mais radicais, eram mais exaltados nas mudanças, queriam uma república, queriam a implementação de medidas mais fortes e mais rápidas, e os girondinos eram mais conservadores, se dividiam entre grupos mais conservadores e moderados. Daí surge uma mudança entre progressistas e conservadores. Existem muito mais coisas nesses meios, mas para nós aqui, nós vamos primeiro simplificar aqueles que querem uma mudança radical na sociedade, uma mudança muito mais rápida, né, que se identificam mais com ideias ditas progressistas. Então nós tínhamos os jacobinos, a esquerda da Assembleia, e a direita, os moderados e conservadores, os girondinos. No meio, não à toa chamado pântano, o pântano que é aquele lugar onde você pisa e afunda, onde você tem mais dificuldade de caminhar, justamente porque essas posições não eram muito bem definidas. Então, os grupos sociais se dividiam entre essas duas polarizações. Os girondinos eram mais identificados com a alta burguesia, os grandes comerciantes, grandes mercadores, a alta burguesia urbana. E os jacobinos tinham o grupo social mais identificado com uma pequena burguesia e representantes de profissionais liberais, de autônomos, de uma população mais ampla, inclusive população rural, campesinato. Então nós temos essas identificações sociais mais ou menos estabelecidas entre os jacobinos e os girondinos. E como eu disse, portanto, essa é apenas uma classificação uma tentativa de entendimento mais simples entre esses grupos de esquerda e direita, e o centro tinha posições diversas que não são fáceis de identificar, que iam desde em algum momento, alta burguesia, mas que gostaria de reformas mais rápidas, até pequena burguesia que gostaria de algum tipo de reforma menor, ou que pode-se dizer que tinha uma postura mais reformista e não tão revolucionária. Quer dizer, são várias posições políticas que estão em jogo, mas dá para a gente classificar entre esquerda, jacobinos, direita, girondinos, por causa da Gironda, que é uma das regiões da França, da onde vinha, né, um dos líderes,
e o pântano, que é o centro, que é onde essas posições se misturam, tá? Que é a proposta da nossa atividade 4 da apostila PET. Então, da página 50 a 58 do nosso livro, nós temos vários elementos que possibilitam o entendimento do que foi a Revolução Francesa, e assistam aos vídeos do nosso primeiro mês, da apostila 1, principalmente aos vídeos 2 e 3, que falam sobre, primeiramente, a Revolução Inglesa, que nós começamos, e a gente entra bastante na Revolução Francesa, com alguns desses elementos, inclusive, sendo mencionados, tá? Então, no mais, bom trabalho, boas leituras, e estamos à disposição a todo momento nas nossas redes sociais, tá? Então, um abraço, bons estudos, gente. Tchau, tchau.